desses dons é a oração do Espírito. O entendimento da renovação da mente pelas verdades da graça de Deus reveladas a Paulo para nós gentios também é outro dom, é outro benefício para o nosso crescimento. O entendimento de que agora nós não devemos permitir a força do pecado dominando os membros de nossos corpos físicos, nem tampouco oferecer os membros de nossos corpos físicos para tais manifestações. Esse entendimento também é outro benefício. Há muitos benefícios, até porque, queridos, embora ainda estando nesse estado humano, nós não militamos com armas dessa dimensão carnal mais. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para trazer em obediência tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, o ressuscitado, o Rei dos gentios. É o que diz a profecia de Isaías capítulo 11, Paulo repete na carta aos Romanos e a nós, no capítulo 15, verso 12. Então, queridos, como eleito, como escolhido de Deus que você crê que é, no verso 4, Paulo diz: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Um eleito precisa alimentar essa esperança de que um dia ele estará com o Senhor Jesus Cristo, quer seja após a morte física, quer seja no dia glorioso da sua vinda, que infelizmente muitos que se dizem eleitos e em graça já dizem que esse dia já aconteceu. Eu não quero tocar nesses pontos, mas o eleito precisa alimentar essa esperança de se encontrar com o seu noivo, com o seu rei, com o seu Senhor, com o seu Salvador. No verso 5, um eleito, um escolhido de Deus, dentre o povo de Deus, dentre os gentios agora, precisa entender o que Paulo disse no verso 5, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E Paulo cita algumas coisas que pertencem à nossa natureza terrena. Então, um eleito, um escolhido de Deus não pode mais tolerar. É inadmissível quando você entende pelo Espírito que você é um eleito, é um escolhido, é um chamado de Deus em Cristo. Não pode mais admitir. Ele diz: a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria, ele diz que essas coisas devem morrer, devem ser sufocadas. Paulo está dizendo que nesta nova vida, como eleito, essas pulsões carnais, essas manifestações carnais não podem mais se manifestar. Nós não podemos mais nos conformar. Há muitos em graça que se dizem eleitos, que estão vivendo assim. E o engano é tão maligno que vão dizer que o que importa é o espírito salvo. Eu vejo nisso, queridos, um laço diabólico, um domínio mental, uma fortaleza maligna na mente de muita gente que se diz eleito e escolhido de Deus. Ora, Paulo está dizendo que é para fazer morrer. Paulo está dizendo que é para dar vida a essas coisas. Paulo não diz que é para dar ressalto. Paulo está dizendo que é para fazer morrer. A natureza terrena tem que morrer, tem que se manter sufocada, mortificada. Não é à toa que Paulo fala aos Romanos e a nós, no capítulo 8, se nós vivermos pelo Espírito, nós não andaremos segundo as obras da carne.
Fala isso aos Gálatas também no capítulo 5. Se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. A questão toda é que esses irmãos, eu vou dizer irmãos, para não pecar contra ninguém, não entenderam que sob este novo pacto, que é a graça de Deus, nós temos um ministro por excelência, o Espírito Santo, o Espírito que guia um eleito, um escolhido de Deus em toda a verdade, quando este eleito e escolhido não o abafa em seu espírito, não o despreza por paixões carnais ou ainda por coisas deste mundo. No verso 6, Paulo vai dizer: e por causa dessas coisas que eu acabei de ler com vocês e compartilhar, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria, Paulo está falando que é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais, verso 7, Paulo diz, vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Paulo diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Então, o eleito precisa começar a entender e encarnar este novo proceder, estas verdades, esses procedimentos ditos por Paulo aqui, queridos, é para o eleito, é para o escolhido. Quem diz que é eleito e escolhido de Deus em Cristo e não se conforma com essas verdades, não está desprezando ao homem, está desprezando a Deus, o Pai, que lhe deu o seu Espírito, se é que é um escolhido, se é que é um eleito de Deus, se é que faz parte do povo escolhido de Deus. Então, queridos, verso 10, Paulo diz: e se revistam do novo. Paulo está falando do novo homem espiritual, nascido de novo pela fé em Cristo, regenerado pelo Espírito, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É renovado em conhecimento, conhecimento espiritual, das coisas do Espírito Santo, e não conhecimento teológico, não conhecimento de seminários, de faculdades teológicas, de doutrinas de denominação de homens. É conhecimento revelado do Espírito, conhecimento de coisas espirituais da graça de Deus em Cristo a nós, os gentios. Eu quero deixar, eu acredito que essa simples mensagem para vocês, como eleito, como escolhido de Deus que nós professamos ser, a nossa vida não pode mais ter a natureza terrena como o Senhor, o agente, orquestrante, administrador, condutor, dono, guia, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso condutor é o Espírito Santo. E é numa entrega diária ao Espírito Santo, pela oração no Espírito, a oração em línguas para edificação pessoal, a leitura, a audição e meditação nas verdades espirituais reveladas a Paulo pelo Senhor Jesus Cristo, a ser dada a nós, os gentios, é que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, é que nós vamos nos revestindo deste novo homem, que vai sendo renovado à imagem de Cristo. Um eleito, um escolhido de Deus, ele tem que entender que ele foi eleito e escolhido pelo Pai Celestial para ser a imagem de Cristo, não para continuar nas suas carnalidades, sustentando
desejo e vontades e apetites carnais malignos, e auto se enganando. Alguns, de fato, nunca foram elegidos pelo Senhor, aderiram a um movimento religioso em nome de Deus. Não estou dizendo que não pode ser que seja, eu espero que seja, porque a recompensa é a glória eterna ao lado do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Os galardões serão gloriosos. Se há recompensa e se há pagamento por coisas feitas nesta vida terrena, e nós ficamos às vezes deslumbrados, satisfeitos, nos sentimos completos, imagine se falando das coisas eternas. Eu espero que esta mensagem vá a você carregada de entendimento espiritual, de encorajamento e de fé. E você entenda que, como eleito de Deus, como escolhido de Deus, o que eu entendi, este entendimento revelado no nosso espírito muda a nossa vida, meus irmãos, muda procedimentos, muda comportamentos, padrões de pensamentos, muda padrões de conversação, de verbalizações, de declarações, muda tudo em nós. E isto redunda em melhoras para nós mesmos e aperfeiçoamentos espirituais, como também nos tornará não melhores do que os outros, mas melhores para os outros. Eu oro para que você, entendendo, se posicione como eleito, se comporte como eleito e se enoje, seja gerado em você uma ojeriza, um nojo, um fastio pelas obras infrutuosas das trevas e pelas obras da carne. Eu deixo vocês com essa palavra, que o Espírito de vida em Cristo Jesus, Ele seja o regente do teu viver, enquanto você estiver como filho de Deus nesta jornada terrena. Graça e paz a todos.